Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Vou esperar a doutora Patrícia entrar. Hoje a gente vai conversar sobre silicone, seus riscos, seus benefícios. Nós vamos olhar de uma forma completa para vocês poderem tomar suas decisões. Boa noite, pessoal. Se vocês acharem que alguém pode se beneficiar com essa live sobre silicone, sobre implante de silicone, sobre a síndrome ásia, para quem não sabe o que é a síndrome ásia, nós vamos falar sobre isso. Manda aviãozinho, espalha essa live. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem se beneficiar. Tá bem? Não entendi, Jane. Daqui a pouquinho a doutora Patrícia já entra. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem. A gente vai responder mais no finalzinho, mas a gente vai responder. Mandem suas dúvidas. É um assunto delicado, é um assunto para ser pensado. É preciso delicadeza e muito discernimento para se falar de silicone, para se falar de implante, para se falar da síndrome. Acho que a doutora Patrícia ainda não entrou. Boa noite, Jane. Obrigada, meu amor. Ah, que pena que você não pode assistir, mas vai ficar gravada, tá bom? A live vai ficar gravada, então não se preocupe, você pode assistir depois, tá? Tá balançando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá ok? Não tá chiado, nada disso? Oi, Celina, boa noite, tudo bem? Aguardando a doutora Patrícia. Joia, obrigada, Flores. Obrigada. Se o som tá bom, eu tô um pouquinho rouca, não tem jeito. Fiquei com um restinho ainda de resfriado, mas voltei a trabalhar em um dia. Tá valendo, né? Boa noite, Carol. Tudo bem, meu amor? Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês acharem que essa live é importante para alguém, por favor, enviem essa live. Eu acho que ela vai ser muito importante, né? Eu acho que muita gente pode se beneficiar dela, do que nós vamos falar aqui. Aprenderem com essa live, tá? Boa noite. Acredito que a doutora Patrícia deva entrar por agora, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Vou aproveitar enquanto ela não entrou, pessoal. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar aqui até ela entrar, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre homeopatia, não é problema. E avisando sobre o curso de homeopatia, ele ainda está em promoção agora só até dia 26. E depois acabou a promoção, tá? Então, se vocês tiverem interesse em fazer com ele num valor mais barato, tá lá.
É um curso que vai ficar direto à venda, mas com preço mais em conta só até dia 26. Depois acabou. E eu vou fazer uma live tira dúvidas, tá? Para vocês. A Patrícia chegou. Sim, Flores, gestante pode tomar Nica. Patrícia, deixa eu te pedir um favor de pedir para participar. Que eu tentei aqui. Deixa eu ver. Não? Para mim não tá aparecendo nada para eu te convidar. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Acho que é assim. Acho que aqui eu vou conseguir. Vamos ver. Vamos ver se o Instagram nos ajuda. Eu mandei já o pedido. Não? Será que não? Patrícia, aqui tá pedindo para você atualizar o aplicativo para tentar entrar, amor. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Olá, Liduína. Oi, Lânia. Seja bem-vinda. Vamos ver se a Patrícia consegue de novo. Pediu para atualizar o aplicativo. Ai, ai, ai. Instagram facilitando a nossa vida. Só que não, né? Oi, Carla. Tudo bem, amor? Qual foi a pergunta da Arnica? A gestante pode tomar Arnica? Pode, sob supervisão, né? Nada de ficar tomando aleatoriamente. Para que você quer tomar Arnica, né? Precisa entender tudo isso. Tá, Patrícia. Vera Diniz, não. Vamos ver se eu consigo agora, Patrícia. Não tá nem me aparecendo aqui. Ixi. Eu acho que eu vou ter que sair para a Patrícia poder atualizar e eu volto. Pode ser? Que bom, Liduína, que bom, meu amor. Gente, eu acho que é mais fácil eu sair e recomeçar a live. Eu tô boa, eu tô ótima, amor. A Patrícia, pronto, rolou. Não, a Patrícia conseguiu, vamos lá. Agora deu. Será? Conseguiu. Yes! Sim! É sempre assim. Ah, O, menina, é desse jeito. Se não, quem sabe faz ao vivo, você acha? Faz O filmar? Instagram prega essas É, peças na gente. Nossa, trava-língua. é. Patrícia, seja bem-vinda. Oi! Peraí, Escolhe um lindo aí. deixa eu pôr um filtro aqui para. Tá. Eita. Ó, tá coisado, hein? Vamos descoisar. Vamos descoisar, vamos descoisar. Enquanto isso, vou subir minha cadeira, gente. Que ela desceu. Chama de novo, Paty. Deixa eu ver se eu consigo chamar por aqui. Agora vai. Agora vai, né? Vai. Não, tem que dar certo. Tem que ir, não é possível. Que trem Só que coisado é esse? tá muito escuro aqui, menina. Eu tô tentando
colocar um filtro aqui para ver se me clareia um pouco, pelo menos. Melhorou, né? Agora tá um pouco mais claro. Tá mais clarinho, Tá sim. mais clarinho. Ah, eu fui pôr o filtro, o negócio saiu do lugar tudo. Mas tá. Tudo bem, Dani? Tudo. Nossa, menina. Você, meu E amor. adrenalina pura para entrar nessa live Não hoje. é? Ah, meu Não, filho eu resolveu acho. ter um ataque psicótico aqui agora, É quase que eu não mesmo? consegui. Criança, né? É assim, olha lá, que bonitinha, mamãe. Vamos lá. Vou por esse Ah, primeiro mesmo. tá, fica tranquilo, Tudo tá bem? ótimo. Deu certo, Dani. Deu. Seja bem-vinda. Muito obrigada Obrigada. por aceitar meu convite da gente falar sobre todos os nossos assuntos, Sim. todos esses assuntos. A gente conversou um pouquinho antes, gente, e eu quero deixar isso bem claro, que eu tive uma aula com a Patrícia antes, foi incrível, porque eu achei que eu sabia alguma coisa e realmente eu aprendi muito mais. E eu acho imprescindível que vocês saibam tudo que ela tem para falar, tudo que a gente tem para mostrar para vocês nessa live, que é um assunto delicado, é um assunto sério, é um assunto que Polêmico. precisa ser polêmico, né? Que muitas pessoas podem, eu acredito que muitas pessoas possam não aceitar a nossa opinião, mas eu cheguei à conclusão com a Patrícia no final do nosso papo que a gente está no mesmo passo, a gente realmente concorda que existem coisas que vêm em primeiro lugar. E eu queria primeiro que a Patrícia se apresentasse, porque tem o pessoal meu aqui, então daqui a pouco o pessoal dela vai entrar, que é um pessoal super Sim. assíduo. Eu quero só contar como é que eu conheci a Patrícia, como é que eu sei da Patrícia. A Patrícia, eu cheguei até a Patrícia pela minha cunhada, a Juliana, que é paciente da Patrícia. Fez uma cirurgia, a Ju é maravilhosa. Fez uma cirurgia de explante com a Patrícia, porque a Ju já era minha paciente, além de ser minha cunhada, ela era minha paciente, é minha paciente. E nós passamos por vários processos, porque a saúde dela, pós-implante, teve alteração. Então, nós começamos a tratar até o dia que a gente concluiu que realmente não tinha outra opção se não tirar o implante. E aí ela tomou a decisão, foi tudo ela, eu não me meti, eu simplesmente falei para ela, ó, agora é com você. Sugiro. E a decisão foi dela, e ela foi atrás dos profissionais que poderiam ajudá-la. Eu sei de toda a história dela, eu sei de todos os profissionais que ela passou, e ela passou com a Patrícia, que eu vi a cirurgia, tá impecável o peito da minha cunhada. Graças É a uma coisa Deus, né? linda, ficou lindo, ficou muito, Mesmo. muito, muito bom mesmo. E todo o tratamento que a Patrícia fez durante todo o processo, porque minha cunhada ficou aqui comigo, foi impecável. Eu só posso dizer que foi realmente incrível. E eu só, neste momento, eu tenho um orgulho de realmente fazer. Para mim é uma honra fazer a live com você, Imagina. para que todo mundo conheça o seu trabalho, Que conheça a sua legal. opinião e saiba onde está pisando nesse mundo Sim, de estética, que isso. é um mundo pesado, que é um mundo que demanda e que é um mundo que tem muita coisa que pode prejudicar as pessoas. Então, Paty, seja bem-vinda, se apresenta, meu Obrigada, amor, e Dani. bora falar sobre assuntos importantes. Vamos lá. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a doutora Patrícia Marcel, trabalho aqui em São Paulo. Sou cirurgiã plástica já há um pouco de tempo, já não estou tão jovem mais. Todo mundo fala, ai, tão jovem. Não, não sou tão jovem mais, né? Mas assim, eu gosto muito de cirurgia plástica de mama, né? É a minha subespecialização, então eu terminei a cirurgia plástica já faz algum tempo. Depois eu fiz uma subespecialização em cirurgia plástica de reconstrução de mama no Hospital Pérola Baiton. E eu trabalho numa equipe de cirurgia plástica também, que é bastante. A gente faz muitos casos de mama. Então, assim, eu estou muito ligada à plástica da mama já há mais de 10 anos. E aí, de repente, eu me vi, né, diante das pacientes que pensavam por N milhões de motivos diversos em não ter mais a prótese de silicone no corpo. E eu percebi que, assim, elas tinham muita dificuldade em encontrar um profissional que ouvisse os medos que elas tinham
e que principalmente tivesse a intenção, né, de que elas fizessem um explante, de que esse explante não se tornasse mais um problema. Às vezes ela estava tentando resolver alguns problemas de saúde e a ideia era que o explante não se tornasse mais um problema. Mas para isso a gente precisava repensar o que era feito na cirurgia de explante, né? Porque não existe técnica de reconstrução para explante, isso é muito interessante. Porque o explante não é uma cirurgia que a gente fazia até 3 anos atrás, não existia explante. Essa era uma coisa muito pontual, muito esporádica, pouquíssimos colegas faziam. As pacientes não tinham essa demanda tão crescente como está sendo agora. Então, eu peguei a experiência que eu já tinha na cirurgia de plástica de mama e comecei, né, a aceitar alguns desafios mesmo. De pacientes que já tinham ido em 5, 6 colegas que tinham declinado, não queriam operar, não queriam fazer o explante, por medo, e um medo prudente de como ficaria esse resultado estético. E aí fui criando, né, fui construindo, na verdade, algumas ferramentas para poder conseguir tanto nortear o raciocínio da decisão pelo explante, que eu acho que é o mais complicado na maioria das vezes, quanto a buscar desenvolver uma técnica cirúrgica que fosse ao encontro, né, da correção da deformidade da mama depois da retirada do implante. Então, isso foi caminhando, né, para mim, profissionalmente, assim, nos últimos anos e tem dado muito certo, né? Graças a Deus, assim, eu tenho pacientes que eu fiz o explante, a gente fez a reconstrução e ficou muito bom, como a Juliana, né? Então, assim, a Juliana mesmo, a sua cunhada, ela tinha um cenário muito favorável para o explante, porque ela tinha muita mama, apesar da prótese. Então, aceitando uma redução de volume, ela teria uma mama que ficou proporcional para o corpo dela, ficou bonito, ficou bem posicionado, ficou maravilhoso. Né? Desculpa, não é porque foi eu que fiz, mas realmente o dela foi um Mas dos ficou melhores mesmo. resultados. Eu falei para ela, foi um dos melhores resultados que eu já tive. Então, assim, é sorte, né? Então, só que isso, quando ela veio para mim, ela veio com muitos medos e a gente vai conversando e entendendo, assim, porque eu tenho pacientes que têm medo de ficar completamente sem mama, mas elas têm um monte de mama, por que elas têm esse medo, né? Elas têm esse medo muitas vezes porque elas já passaram em outros médicos que disseram que elas ficariam completamente sem mama, mesmo sem ter feito uma ressonância, mesmo sem ter feito uma análise mais detalhada. O que é uma mama pequena? O que é? Para mim, mama pequena é um tamanho, para você é outro tamanho. Sim. Então, a gente precisa conduzir o raciocínio de uma forma que a linguagem, né, que a gente esteja todo mundo falando a mesma língua, para ter certeza de que a gente vai chegar num resultado que, por mais que talvez não seja a mama mais bonita que o mundo considere, né, é uma mama com que a paciente consegue viver bem e sem a prótese, que é uma excelente alternativa de vida, né? Isso é a verdade. Sim. Mas é isso, eu já falei muito. Não, imagina, é para continuar, na verdade, Nath. O que eu queria te perguntar, Patrícia, assim, a maioria das pessoas que procuram o explante é por quê? Qual é a primeira procura do explante? O explante, ele começou na minha vida, assim, profissionalmente, com pacientes de mais idade, acima dos 50 anos, que já se viam numa situação em que elas teriam que fazer uma nova troca de prótese, ou elas nunca tinham trocado. A primeira paciente de explante, assim, mais que na época eu achava que tinha pouco tecido mamário, hoje eu já operei muito menores, né? Mas assim, essa paciente, ela tinha 25 anos com a mesma prótese e ela não tinha intenção nenhuma de pôr prótese de novo. Ela já tinha ido em vários médicos, ela tinha uma ressonância que era assustadora mesmo, assim, a gente via a imagem, parecia que era só pele e prótese, mas ela não deu dúvida. Eu não quero a prótese, ponto. Eu nunca quis a prótese. Na verdade, eu fui para uma cirurgia fazer uma mastopexia, só levantar, e acordei da cirurgia com a prótese. Isso antigamente era até bem mais comum, né? Hoje em dia, felizmente, as coisas estão um pouco mais conversadas. Mas ela nunca quis. E aí ela tinha um cenário que ela queria ficar sem a prótese. Foi o primeiro caso que eu fiz. Eu achei que ia ser muito difícil e foi ok. Não
foi tão difícil, ficou espetacular, ficou muito melhor do que eu achei, do que ela achava, ela ficou super feliz. E aí eu comecei a ficar mais corajosa. Eu falei, dá para fazer esse negócio do jeito que, né, se eu né, adaptar um pouco a técnica daqui, pega a reconstrução daqui, a mastopexia de lá, vai juntando, né, 2 mais 2 aí, e a gente vai somando uma mama que tem um formato cônico, estreito, né, bonito, simétrico, simétrico, a palavra que a gente não usa, né, mas quase simétrica. Mas assim, que a paciente, aos seus 56 anos de idade, estava felicíssima, porque ela falava assim que ela não tinha direito de ter aquela mama de 18 anos. Parece que eu tenho 18 anos. Você olha para mim aqui, eu tenho 50, aqui eu tenho 18. Porque a mama ficou pequena, a mama pequena, ela é jovial, ela é delicada, e ela traz todo esse conceito, né? Que para ela era muito bom. Então eu comecei assim, fazendo os explantes. Mas daí, depois de algum tempo, meu nome começou a aparecer em grupos de explante. E aí sim, depois que eu comecei a aparecer em grupos de explante, foi que começaram a vir para mim pacientes com receio da sindromiase, com receio da doença do silicone. E aí sim, casos realmente extremos, né? Assim, de pacientes que não tinham absolutamente nada de tecido mamário, que tinham próteses muito grandes, muitas vezes, e que queriam ficar sem a prótese a qualquer custo. E aí a gente vai, né, construindo esse raciocínio. Mas hoje, assim, por mais que o que eu percebi, Dani, é que muitas vezes, assim, o explante, ele começou como uma consequência do receio que os pacientes estão tendo em ter prótese relacionada a essas doenças que são mesmo um ponto de atenção que a gente tem que ter quando você tem uma prótese. Mas depois começou a ter mudou para uma aceitação de senso comum em relação a não ter prótese. Eu percebi que muitas dessas pacientes de mais de 50 anos já tinham esse desejo de não ter mais a prótese e achavam que era um absurdo, porque todo mundo só trocava, ninguém tirava. Como assim só eu vou ser a única pessoa do mundo que vou querer ter a ideia de tirar uma prótese? Então, elas se sentiram meio validadas, né, pela sociedade à medida que o explante foi avançando. E aí, esses pacientes agora, que eu já tive paciente que colocou a prótese e 3 anos depois fez o explante, porque não gostou. Ficou grande. Não era isso. Eu imaginei uma coisa com a prótese, agora não é mais. Não, é isso? Não, isso eu não quero. Vou tirar. Né? Então, assim, vários motivos. A única mas o principal motivo de explante no meu consultório é contratura capsular, né? É a rejeição da prótese. Então, a paciente pôs a prótese, ela teve a contratura, o corpo não quer mais a prótese. O corpo já tá dando todos os sinais. Endureceu, tá dolorido, não quero mais. Vou tirar. Ah, mas vai trocar? Não, se trocar, tem chance de ter contratura de novo, né? E contratura tá incomodando, tá doendo. Então, normalmente, as pacientes que desistem entre aspas, da prótese, são pacientes que já estão vivenciando alguma complicação. Ou a prótese que rompeu, ou a prótese que está com contratura, complicação da mama, né? Ou amamentou e a mama caiu, ou ganhou peso, né? Porque é aquela coisa, você põe prótese com 27 anos, pesa 52 quilos, depois com 38 você está com, né, 62, você está com 10 quilos a mais. A mama cresce, a mama fica grande demais. Então, os motivos de explante no meu consultório são muito mais relacionados a incômodos da mama do que a incômodos sistêmicos, a incômodos do corpo. Tá. O que facilita, né, para mim. Sim. Vamos aproveitar, então, já que o assunto são os implantes e a síndrome, porque, assim, quando eu conversei com a Patrícia, gente, eu quero deixar claro que eu tinha realmente uma visão correta da síndrome-ásia e da doença do silicone, né? Que uma coisa... Eu achava que a doença do silicone estava dentro da síndrome-ásia, e não. É ao contrário, a síndrome-ásia está dentro da doença do silicone. Mas o que eu quero... E eu comentei com ela que os pacientes vêm até mim para fazer o tratamento homeopático, porque eu já pego os pacientes com o início de autoimune, na autoimune, em processos antes de tirar o silicone. Né? Então, que seria uma sequência que poderia levar, sim, à síndrome-ásia no final das contas, né? Mas qual é a minha tentativa? A gente sempre tenta tratar todas as outras possibilidades antes do silicone. Por quê?
Porque a síndrome, desculpa, a retirada do silicone demanda uma cirurgia, demanda uma estética, vai mexer com o psicológico, tem um monte de outras coisas antes de você retirar esse silicone. Então, a gente vai tentar deixar o paciente o mais equilibrado Confortável, né? possível, né? Eu tento melhorar a qualidade e para a gente realmente concluir, sim, é do silicone, não, não é do silicone. Essa é a minha pesquisa aqui, a minha linha, né? Uhum. E a Patrícia me deu uma explicação de como a gente enxergar, de realmente o que é real no consultório dela, das Uhum. pessoas que chegam. Então, Paty, primeira coisa, o que Sim, é a síndrome ásia? O que ela é? tá. Então, primeiro, síndrome. Síndrome sempre é um conjunto de sintomas, sempre, né? A palavra, tudo assim, o que é uma síndrome? Síndrome, por conceito, é sempre um conjunto de coisas que levam a um diagnóstico. Então, você observa coisas que se repetem, você agrupa e classifica uma síndrome. Então, a síndrome ásia, ela foi descrita por um reumatologista, né? Então, é um diagnóstico essencialmente reumatológico. Eu não faço diagnóstico de síndrome ásia. Eu recebo a paciente diagnosticada com síndrome ásia pelo reumatologista dela, pelo médico clínico dela, que vai fazer as investigações necessárias e falar. E aí ele me manda uma carta. Olha, a paciente tem diagnóstico de síndrome ásia, não conseguiu, não estamos conseguindo melhorar os sintomas e dar para ela uma qualidade de vida adequada com o que temos de recursos, sugiro a retirada da prótese de silicone como uma tentativa de tratamento, né? Então, a síndrome ásia, ela é uma reação autoimune inflamatória à presença de adjuvantes. O que são adjuvantes? É qualquer coisa que o homem tenha criado para colocar dentro do corpo humano. Então, nós somos, né, a ciência, ela é a nossa, a gente, eu olho isso, é muito profundo isso, na minha opinião, porque a ciência, ela vem para ajudar. Então, se hoje nós vivemos 100 anos e não 30 anos, como os homens das cavernas viviam, ou os homens do Game of Thrones, morria todo mundo com 32. Não Sim. tem um velho, né, naquele negócio, porque as pessoas morriam de coisas extremamente simples. E a ciência hoje é um absurdo a pessoa morrer de apendicite. Antigamente, todo mundo que tinha apendicite morria. Porque não se sabia nem onde é que era o apêndice, não sabia nem que tinha um apêndice. Então, assim, a ciência evolui e cria recursos para que a gente possa viver melhor, né? Esses recursos, muitas vezes, causam distúrbios no nosso sistema imunológico. Ah, então eles são ruins. Não, né? Eles não são ruins, porque eles não causam distúrbios nos sistemas imunológicos de todos. Algumas pessoas que precisam ter uma predisposição genética não se adaptam a esses recursos que a ciência criou com a melhor das intenções, para poder trazer benefícios para uma grande maioria da população. E, eventualmente, algumas pessoas não se adaptam e não se dão bem. A vacina é um exemplo, né? Os chips de hormônio, DIU, né? Tudo que você coloca dentro do corpo e deixa lá pode causar uma síndrome. Uma prótese de quadril, uma prótese de coluna, De um joelho. pino no pé, né? Um Uhum. implante dentário. Então, tudo que não é orgânico e está dentro do organismo pode gerar uma síndrome autoimune, inflamatória, em função, né, por desencadear uma resposta imunológica, né? Então, tudo, na verdade, relacionado ao silicone como sendo um problema é imunológico. Então, a melhor coisa do mundo seria se o silicone fosse tão inerte quanto acreditava-se que ele era. É. Então, acreditava-se que o silicone era uma substância inerte, que o corpo, ou seja, o corpo não tinha capacidade de reconhecer aquele objeto como um corpo estranho. E isso era o que se acreditava, né? As primeiras próteses, a prótese de silicone surgiu na década de 60. E antes disso, as mulheres injetavam silicone líquido na mama, né? Então, É um assim, quantas risco. mulheres morreram por injetar silicone líquido? Porque a necessidade de ter a mama de um tamanho X veio não sei da onde. Eu brinco, não foi o cirurgião plástico que inventou que a mama tinha que ser de um tamanho X. Né? Isso vem com a humanidade. A humanidade vai crescendo, e como a gente vive em sociedade,
como sociedade, você tem que se identificar no seu grupo. Então, isso é muito interessante, né? A pessoa fala, a pressão da mídia. Lógico que tem uma pressão da mídia, sim. Mas eu vejo muito mais, às vezes, uma relação dentro da própria família, porque eu sou... A paciente que quer colocar silicone, às vezes é porque ela é a única das primas que tem um peito pequeno. Todo mundo tem um peito grande, só ela tem um peito pequeno. É o desejo de pertencer, né? Isso. Todo mundo tem o desejo de Isso pertencer, é inerente inerente ao do ser ser humano. humano, né? Exatamente. Então, essa necessidade, e se o seu grupo, todo mundo é peituda, você se sente o patinho feio. E o E contrário, tem, verdadeiro. né? Eu reduzo muito a mama pelo mesmo motivo, Sim, né? Faço muita mama redutora pelo mesmo motivo. A diferença é que quando eu faço uma mama redutora com o próprio tecido da paciente, não tem por que o corpo dela ter alguma reação imunológica. Isso não vai trazer uma consequência no longo prazo. Mas a prótese tem. Então, assim, o grande X da prótese de silicone é saber que ao escolher ter esse dispositivo industrializado dentro do seu organismo, você está escolhendo dar ao seu sistema imunológico uma batalha a cada segundo da sua vida. sim. Então, assim, né, é isso. Agora, ele dá conta. Né? Eu conheço centenas de mulheres que estão andando pela rua com uma prótese de silicone e estão super bem, muito obrigado, super felizes, sonho realizado, graças a Deus que alguém inventou uma prótese de silicone. Não preciso mais injetar silicone líquido na minha mama, posso pôr uma prótese. As primeiras próteses de silicone, elas tinham rejeição, que é essa contratura da mama ficar dura, dolorida, com 1 ano. Depois de 1 ano de colocação, todas as pacientes tinham uma rejeição. Hoje, com as próteses da 4ª geração, a gente sabe que essas reações são muito mais lentas, mas não quer dizer que elas não existam. Então, a capacidade, o silicone hoje ele é mais puro, né, do que era antigamente, de uma forma que o corpo demora mais a reconhecer ele como sendo um problema real. Por isso que esses sintomas, né, de mamários, contratura, dor, isso tudo é muito gradativo. Quanto mais o tempo passa, maior é a chance. E o mesmo acontece com a sindromiase, por exemplo. Né? Então, a sindromiase, né, comecei a falar, não terminei. O reumatologista, em 2010, então, assim, super recente, né? Para medicina, gente, 12 anos, 13 anos é nada. Começou a fazer essa hipótese diagnóstica. Peraí, então, tô vendo aqui que essas pessoas que têm prótese de silicone, essas pessoas tomaram vacina, essas pessoas têm implante disso, essas pessoas, elas estão tendo um padrão de acometimento, elas estão tendo alguns sintomas que se repetem, por isso eu vou chamar de síndrome. E esses sintomas são principalmente dores articulares, dores musculares, né? São muito relacionados a queixas reumatológicas. Então, que o reumatologista que é identificado. Então, se a paciente começa a sentir dor, ela não procura o cirurgião plástico, ela procura o reumatologista, Exato. certo? Aí o reumatologista que vai investigar, mas será que ela não tem uma espondilite anquilosante? Será que ela não tem uma fibromialgia? Será que ela tem algum outro diagnóstico? Sim, eu fiz esse diagnóstico. Comecei a tratar, respondeu bem, está tratada. Comecei a tratar, não está respondendo bem. Será que é assim? Será que o silicone está interferindo? E aí, assim, é um raciocínio. Ele não vai chegar, a paciente não vai chegar na frente dele e vai falar sindromiase. Não é assim. É um diagnóstico de exclusão. Justamente pela dificuldade de não existir exames de sangue, de não existir exames de imagem que demonstrem para nós essa síndrome, né? Ela é muito mais um último recurso. Assim, então, olha, eu achava que ela tinha fibromialgia, mas eu já tratei com tudo que eu sabia e não E deu não certo. rolou. Pode ser que seja uma sindromiase. Então, vamos tirar essa prótese e ver se dá certo, se essa paciente melhora. O que eu percebo? Bom, eu até hoje tratei, assim, acompanhei de perto 2 pacientes com sindromiase. Então, assim, é muito pouco frequente, né? Não, assim, raro é uma outra palavra que eu não gosto de usar. Mas comum não é, né? A sindromiase. A gente tem pacientes que... Só que as pacientes que vêm com esse diagnóstico de reumatologista de sindromiase, elas estão murchas, assim. Você vê, a pessoa está assim, ela está sobrevivendo, ela está com uma qualidade de vida tão comprometida com tudo isso que ela sente, com todos esses incômodos, com todas essas dores, que é mandatório tirar essa prótese, né? Então é uma coisa assim, eu tenho que tirar, essa pessoa não está conseguindo lidar com isso. E para mim essa é a grande diferença até entre a sindromiásia, assim,
de bater o martelo, né? E a resposta inflamatória que todo mundo que tem silicone tem. Então, todo mundo que tem silicone tem um sistema imunológico que está lidando a cada segundo da vida com aquele corpo estranho. Sim. Então, ela pode ter algumas outras coisas? Ela pode ter alguns outros incômodos? Pode, né? E aí, o que define até onde a gente pensa no explante é o quanto esses sintomas interferem de verdade na qualidade de vida dessa pessoa. Então, assim, eu não tenho nada, não tenho prótese de silicone, não operei a mama, tá tudo bem, mas eu tenho queda de cabelo. Tomo todos os remédios que eu acabei de tomar ali agora era para queda de cabelo. Né? Então, assim, mas interfere na minha vida? Não, cai meu cabelo drasticamente? Não, cai, né? O cabelo cai. Enfim, a gente tem vários motivos para que o cabelo caia, além, né, de uma questão relacionada ao silicone. Queda de cabelo, então, é sindromiase? Não, né? A queda de cabelo, ela já entra na classificação da doença do silicone, que é outra coisa. Então, a doença do silicone, ela tem muito menos validação científica do que a sindromiase. Assim, a doença do silicone, ela vem muito mais de uma percepção das próprias pacientes estarem recorrentemente dizendo para os médicos que elas tinham sintomas do corpo todo, que elas estavam relacionando à presença do silicone no organismo. Então, é um diagnóstico assim, muito mais difícil da gente validar. O que não quer dizer que ela não exista. Então, eu falo sempre isso. Não é porque a ciência ainda não provou que algumas pacientes podem realmente não se adaptar à prótese, podem ter sintomas muito estranhos e muito inesperados, como uma candidíase de repetição, infecção de urina, gastrite. Só que, quando você pega uma lista de 60 sintomas, que eu olho para ele, 10 deles o meu marido reclamou para mim a semana passada, né? Eu penso, como que eu vou comprovar que isso é do silicone, sendo que qualquer ser humano vivo, especialmente ali na faixa dos 40 anos, vai estar reclamando disso em algum momento da vida. Então, eu me atenho muito mais à intensidade do comprometimento disso na vida da pessoa, que faz ela, por exemplo, sair de casa e buscar a homeopatia. Ela não está dando certo. Eu preciso tratar isso. Eu estou com uma falta de memória, eu estou esquecendo as coisas, não estou conseguindo raciocinar direito. Então, ela fica com algumas coisas que incomodam o suficiente, né, para que ela busque ajuda. Não fique somente nessa coisa de, mas acho que a semana passada eu tive uma dor de estômago. Né? Isso não, isso é da Sim, vida, né? essa Isso é da coisa, essa vida. coisa aleatória você pode ter Isso, por qualquer por coisa, qualquer né? O coisa. que eu pego muito aqui, Patrícia, e é uma coisa que eu deixo muito claro, por que que a gente conclui que, né, Uhum, é do silicone, é do implante dentário, é do amálgama que você retirou? Porque uhum. eu trabalho com uma linha do tempo. Isso. Então, quando eu coloco na linha do tempo, quando que esse sintoma começou a aparecer? Quando que a sua autoimune virou? No caso da Uhum, Ju. Eu vou fazer uma live com a Ju, então a gente já pode falar um pouquinho. Então, assim, quando que a sua autoimune começou? Foi em uhum. pouco tempo depois que você colocou o silicone, que você usou tal produto, que você usou um Botox? E aí todo mundo vai dar uma surtada aqui e falar assim, pronto, a Daniela e a Patrícia Isso. estão falando que não é para fazer nada. Gente, não é isso. Eu acho que o seu corpo, suas regras, você vai Sim. mandar nele e você vai escolher o que é melhor para você. Mas a gente tem que lembrar que, como a Patrícia falou, o silicone é um corpo estranho. O seu corpo vai reconhecer, tanto é que eu aprendi sobre a cápsula, eu achava que era uma coisa e a Patrícia me explicou outra. Tanto é que tem a cápsula, e a cápsula, o que acontece? Todo mundo que colocar uma prótese, todo mundo vai ter a cápsula. Seja fina ou seja grossa, vai ter uma Tem que cápsula. Por quê? ter uma Porque o cápsula. organismo está fazendo isso realmente porque está mostrando que é um corpo estranho. Ele está identificando e ele está funcionando Isola, ali, né? Ele isola. isolando. Uhum. Então, assim, se isso está acontecendo, então o seu corpo está em trabalho constante. O que eu falo? Qual é a minha opinião? E eu e a Patrícia, a gente bateu com essa opinião. Você precisa fazer uma pesquisa. Não adianta você falar assim,
tô a fim de pôr peitão. Não vá nessa pegada somente. É claro que a sua parte psicológica eu consideraria 70%, 80% do processo. Mas, realmente, se isso está mexendo com você, você é uma pessoa que não sai de casa, como foi o exemplo que você me falou, é uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que não consegue ter relacionamento com ninguém, não consegue O peso que isso conversar, tem é né? muito forte, né? É óbvio que isso você vai, na sua balança, você vai colocar e vai ter esse real valor. Só que antes de fazer isso, né, antes de usar outros recursos, vamos pesquisar como que está a sua saúde agora. Vamos pesquisar se as suas vitaminas, se elas estão legais, mas procura um profissional legal mesmo, não um profissional que acha que tá dentro do padrão, tá dentro da referência, tá bom. Não é por aí. Vá olhar, pesquisa. Não são 3 exames de sangue que se faz para descobrir como é que está a sua saúde. É uma batelada, é um check-up mesmo. Faça isso antes de fazer o movimento. Por quê? Na hora que você tá com ela lá, ela não vai sair que nem espinha. Você não vai apertar e ela vai sair porque ela tá te incomodando, Exatamente. né? Ela vai precisar de um outro procedimento cirúrgico que Exatamente. precisa de preparo, precisa de dinheiro, porque é um processo, precisa de Pós-operatório, segurança sim, pós-operatório restrições. e de saber se você vai sair melhor do que você entrou, Sim, né? Ou lá da essa é a primeira grande, vez, da sua frustração, né? essa é a grande dúvida, né? Então, assim, por que foi tão legal falar com a Patrícia sobre isso? Porque ela tem essa visão e ela não tem essa visão de mimimi, de chegar e falar assim, não, vamos agradar todo mundo. Não, ela fala mesmo, não vai ficar bom. Não, ela fala, né? E eu acho que isso é imprescindível para o paciente ter essa noção. Então, você põe também implante, não põe, Amar? Ponho. Põe, então, né? Não, assim, só que eu brinco que uma paciente para colocar prótese comigo, ela tem que ter muita certeza. Ela tem que querer muito. Porque eu realmente, assim, eu falo tão mal da prótese. Não é tão mal, é a verdade, né? É verdade. Então, você pega uma estatística lá no americana, por exemplo, que 50% das próteses vão ter algum nível de contratura capsular. A rejeição, essa cápsula vai ficar grossa. 30% rompe. Então, assim, são números que são Não é pouco. alarmantes, não é pouco. Vai Não. acontecer com você, vai, entendeu? É. Então, assim, mas mesmo assim, aí já teve paciente que virou para mim e falou, doutora, você não vai me convencer a não colocar silicone. Falou, não estou querendo te convencer a não colocar silicone. Eu estou querendo que você saiba qual é a escolha que você está fazendo agora, né? Então, eu já contraindiquei muito silicone, porque a paciente não precisava. Às vezes ela quer aumentar tão pouquinho a mama, a gente, poxa, aumenta com um enxerto de gordura. Aí ela quer, não quer aumentar, ela tá achando que tá só caída, então só levanta, não precisa pôr a prótese. Aqui é que prótese virou um negócio, né? Que a pessoa entra no médico para fazer a barriga e sai de lá com uma prótese, como se fosse uma coisa muito simples. E não é, né? Então, assim, eu falo sempre isso para as pacientes, assim, a cirurgia plástica que te traz consequências futuras. Então, assim, você pega a estética, parametriza ela dentro da sua vida. Qual é o grau de importância que você dá para a estética na sua vida, né? Você pode fazer quantas cirurgias plásticas você quiser para poder chegar no padrão estético que você gosta, mas pense quais são as consequências futuras disso. Então, assim, a gente não tem que resolver, eu não tenho que fazer a mama mais bonita hoje. Porque se essa mama mais bonita hoje não fizer bem para essa paciente daqui 10 anos, ela não é a mama mais bonita. Porque ela vai continuar envelhecendo, o ser humano, ele é dinâmico. Então, é a mesma coisa da lipo HD, por exemplo. Ah, vou fazer lá os gominhos na barriga, vou fazer os 6 gominhos. Gente, isso não tem como. Os gominhos, a fibrose que tem que ser criada ali para poder construir aquele desenho, ela não tem volta. E a pessoa não vai pesar, não vai ser fitness com 70 anos, vai, né? Então, assim, a gente pode fazer, tudo pode. Nossa, ficou lindo, maravilhoso, 6 meses, 1 ano e 10 anos. Como fica? A pessoa vai sempre não comer carboidrato, vai sempre viver de proteína para poder conseguir manter aquele. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, na minha opinião, e pensando como cirurgião plástico. Então, assim, primeira regra da medicina.
prima non nocere, né? Primeiro, não faça mal para a pessoa. Essa é a primeira regra. Então, e a paciente vira para mim, fala que quer colocar uma prótese de silicone? Coloco. É legal? Não. É saudável? Não. A gente tem opções melhores, mais saudáveis. Mas eu vejo que assim, a paciente, ela não olha no olho da gente às vezes. Ela tem muita vergonha da mama que ela tem. Aquilo é muito pesado para ela, né? É um fardo muito difícil. Então, hoje, por incrível que pareça, as pacientes que me procuram para pôr prótese, elas querem ver como ficam as mamas de explante. Elas querem pensar assim, peraí, mas se eu vou colocar agora, que eu tenho 24, 18, sei lá, e se eu tirar com 30, como é que vai ficar? Porque é uma fase da vida em que, às vezes, ela precisa desse recurso para conseguir, né, ter a autoestima dela num momento que já é muito difícil, socialmente falando. Então, ela põe a prótese e depois ela já está pensando como é que ela vai fazer para tirar. Isso, assim, eu acho que faz muito mais sentido do que pensar que uma moça de 20 anos escolheu para a senhora que ela vai ser aos 65, que ela tem que ficar trocando prótese até morrer. Então, às vezes, é mais fácil você fazer mesmo um planejamento de curto prazo, que é o que eu faço na maioria das vezes. Falo, então vamos fazer o seguinte, a gente usa a prótese agora, vou tentar colocar a menor prótese que chegue no resultado que você gosta, porque uma prótese pequena deforma menos a mama no caso de um explante. Vou não colocar no plano retromuscular, porque atrás do músculo a gente tem muito mais dificuldade de fazer a capsulectomia e fazer a retirada do implante. Então, assim, eu já planejo um implante para favorecer o meu explante, na maioria das vezes. Pensando que é um artifício temporário que ela vai usar para aquela fase da vida que ela precisa daquilo. Que ela... Já teve paciente que falou assim, doutora, tem 2 anos que eu estou tentando não colocar prótese. Mas eu não encontrei outra forma, eu não consigo me ver bem assim. Eu vou colocar essa prótese, mas eu quero saber como é que vai ficar quando eu tirar. Então, para mim é muito mais, parece meio maluco, mas é muito mais lógico. Aí sim, você está usando o negócio por um tempo, sabendo que ele não te faz tão bem assim, mas como a questão é imunológica de longo prazo, você minimiza também os seus problemas, né? Como homeopata, eu pensaria assim, vamos... se você já entra com dúvida, eu acho que o seu sistema imune já está avisando não, né? Então, dentro do meu olhar homeopático, eu diria assim, se você está com dúvida, já está pensando em tirar, calma, vamos equilibrar um pouquinho mais isso aí para a gente ver se você realmente precisa, se você realmente quer, ou se Vai é ter que passar alguma por isso, outra né? falha, né? Uhum. Alguma outra dificuldade, algum outro processo, principalmente psicológico que tem, né? Sim. Eu Uhum. pensaria nisso, né? Mas eu entendo a sua posição, você não é Sim. homeopata, você não tem que ter a mesma Não, posição que não. eu. E as pacientes, eu acho interessante, assim, porque elas querem pôr a prótese muitas vezes e elas encontram as informações na internet que falam sobre os perigos, né, de se colocar uma prótese, sobre os riscos de tudo isso. E aí elas ficam assustadas, né? Elas falam, mas poxa, mas até 2 anos atrás podia, agora esse negócio deu ruim? Então, assim, eu estava aqui construindo esse sonho há tanto tempo, agora não pode, até pouco tempo atrás podia, mas agora não pode? É. Né? E elas com a autoconsciência, né, de saber também, assim, é muito complexo, né, a cabeça do ser humano. Elas vêm já com esse intuito, né? Eu falo assim, interessante. Eu achei incrível, sinceramente. A primeira paciente que me procurou com essa argumentação de ver o explante, eu pensei, é, tá bom, né? Entendi. Vamos lá. Vou mostrar, E né? o que a gente precisa também pensar é uma coisa que a gente conversou também, que nos grupos, né, sobre síndrome ásia, sobre Uhum. a doença do silicone e tal, uma das coisas que mais se fala é sobre a cápsula, Sim. né? E aí eu acho legal a gente falar sobre a retirada dessa cápsula, a real da retirada da cápsula, Uhum. porque cria-se um mundo de Alice, de Sim. que, né, tudo vai, foi o que eu falei, vai sair que nem É, espinha. E as coisas sim, não sim. são assim. Não, E não a gente são. precisa entender riscos, É. né? E eu acho legal a gente falar sobre isso. Então vamos lá. Então, Vamos. qual que é o lance da cápsula, né? Então, a cápsula é um tecido que o próprio corpo criou para se proteger da prótese de silicone.
Ok, então ele é um tecido vivo, ele é um tecido que sangra e ele está integrado, ele foi produzido pelo corpo da paciente. Então ele está lá, está grudado lá. Quando a gente tem uma prótese acima do músculo, não existe grandes problemas em se fazer a retirada completa dessa cápsula. Não existe, eu não tenho nenhuma anatomia nobre envolvida numa retirada de cápsula acima do músculo, né? O que eu acho interessante, né? Esses grupos, assim, de explante, eles falam muito da cápsula com muita ênfase, porque até muito pouco tempo atrás, retirar a prótese era retirar a prótese, a cápsula ficava Ficava. dentro das pacientes. Sim, assim, normal, tudo bem. Cápsula não é uma coisa que se retira. Cápsula só se retira quando a paciente tem contratura, que a cápsula está dura, está grossa, está dolorida, ou quando a paciente ou quando tem alguma outra preocupação ali relacionada a essa cápsula, mas cápsulas finas, sadias, dentro do normal para uma cápsula, poderiam ficar no corpo como ficaram durante dezenas de décadas, né? Assim, desde que... Enfim, só que agora, então, eu falo isso, eu entendo a importância que esses grupos têm em sinalizar que as cápsulas também têm silicone. Sim. A cápsula, qual que é o papel dela? Justamente tentar conter o silicone ali no tórax, não, né? Tentar bloquear ao máximo que esse silicone migre. Apesar de que ele migra, a gente sabe que ele migra, a gente não sabe o quanto isso impacta na qualidade de vida da paciente. Mas assim, vamos retirar a cápsula. Ok. Preciso retirar a cápsula junto com a prótese? Não, não preciso. Né? Preciso retirar a cápsula? Gosto. Eu, Patrícia, sempre tirei cápsula, então não tenho nenhuma dificuldade em retirar cápsulas. Porque quando eu fazia trocas de prótese, eu já retirava a cápsula, porque eu tinha medo da cápsula, porque eu tinha medo de doença do silicone? Não. Eu retirava a cápsula porque quando você retira a cápsula, ela dá um vício de posicionamento para o tecido. Então ele estabiliza a mama aqui. Então se a prótese está aqui, meio lateral, ele estabiliza para cá. Se eu quero trazer a prótese nova, o contorno dela para o meio, eu não consigo fazer isso sem tirar essa cápsula. Então, eu sempre tirei a cápsula, que era meio um reset. Era um botão de começa de novo. Deixa a anatomia aqui que eu vou colocar a mão onde eu quiser, né? Me dava mais liberdade. Então, eu sempre tirei. Mas nunca tinha essa preocupação de que a cápsula não podia abrir, de que a cápsula tinha que ser em bloco, né? Assim, de retirar a prótese junto com a cápsula Uma peça inteira só, que você numa diz, né? peça só, mas assim, uma coisa é retirar a cápsula, capsulectomia total, em peça única, ou seja, retirei toda a cápsula com a prótese dentro desta cápsula. Retirei, que foi o que eu fiz na Ju, né? Uhum. Ju foi uma capsulectomia total em peça única. Capsulectomia em bloco, o termo em bloco, ele está sempre relacionado a câncer na medicina. Então, o cirurgião do estômago, ele faz uma gastrectomia em bloco, ele tira o negócio inteiro, ele isola o câncer do resto e tira, é o bloco do câncer. Né? O termo é mais ou menos esse. Então, em bloco, para capsulectomia, também é um termo que só deveria ser usado dessa forma. A gente Entendo. só deveria usar este termo para tratamentos oncológicos, em que a gente deve evitar ao máximo abrir essa cápsula quando você está tratando o linfoma anaplásico das células gigantes, que é o único câncer que acontece na cápsula. Então, o que acontece? Por que eu gosto de explicar isso? Né? Porque, gente, cápsula, o exemplo que eu sempre dou de cápsula é o exemplo da casca da laranja, né? Então, vocês pegam a laranja. Eu falo para todo mundo, pega a laranja, pega uma faca muito boa, né? Você fala assim, aí você senta com a laranja e fala assim, vou tirar a casca inteira. Não vou ver nenhum gomo de laranja. Não vou cortar a parte branca e expor os gomos da laranja. Ok? Ok, é isso que eu vou fazer agora. E vai fazendo. Qual é a chance de você não conseguir fazer isso? Enorme. É enorme, porque a espessura da casca, ela varia na laranja. Você faz a pressão de um jeito com a faca, vai indo, na hora que você vê, tá lá o gomo da laranja.
Por mais que você estivesse com a intenção de que isso não acontecesse. Então, quando a gente vai fazer a capsulectomia total, é mais ou menos a mesma coisa. É lógico, para mim é muito mais fácil tirar a cápsula em bloco com a prótese, né? Tudo junto, resolvido. Muito mais fácil, porque a prótese vai me direcionando onde é que está essa cápsula. Porém, né? A cápsula nem sempre concorda comigo. Então, às vezes eu tá indo lá bonitinho, de repente, poxa, furou, né? A cápsula. Tem problema? Não tem problema. Né? Então, a literatura médica, ela é muito clara quanto a isso. Que a gente pode, é vantajoso retirar a cápsula? Sim, é vantajoso. A cápsula tem silicone, a cápsula tem resquícios dessa prótese que está saindo, é vantajoso. Então, vamos tirar. Na prótese acima do músculo, eu tiro toda a cápsula 100% das vezes, não tem nenhuma dificuldade em não tirar. E quando a gente vai para debaixo do músculo? Quando a gente vai para debaixo do músculo, aí a gente tem uma estrutura nobre envolvida, né, que é o pulmão. E assim, a gente tem pulmão, costela e prótese. Aliás, pulmão, costela, a cápsula e a prótese. E a cápsula, ela foi criada pela costela, né? Ela nasceu da costela. E depois, às vezes, ela quer sair. Às vezes, ela quer continuar lá na costela. E entre as costelas tem uma musculatura, que é a musculatura intercostal, que ela tem 2 milímetros de espessura, né? E essa musculatura, se eu tirar ela, eu exponho o pulmão. E se eu expor o pulmão, o ar entra e a pessoa fica com pneumotórax. Então, assim, a cápsula tem seus problemas? Tem. Pneumotórax também tem, né? Então, a gente precisa ali equilibrar o que é que a gente vai fazer. E tem cápsula, gente, que simplesmente não sai. Eu tenho que tirar a costela junto se eu quiser tirar a cápsula. Então, não sai, né? A paciente que eu operei hoje foi assim. Não saía a cápsula da costela, assim. Então, eu peguei, retirei, né? Assim, 99%, fui lá. Um quadradinho de cápsula que ficou, eu cauterizo para descaracterizar a cápsula, né, histologicamente falando, em termos de tecido. Mas, assim, não depende da gente. Não depende. Então, é importante tirar a cápsula? Sim, gosto. Acho que vale a pena. Retiro a cápsula muito também pela questão estética, pela reconstrução. Eu preciso retirar a cápsula para conseguir fazer a reconstrução do jeito que eu faço. Porque me dá liberdade de criatividade, né? Então, eu consigo criar a mama do jeito que eu quiser depois que eu tirar a cápsula. Enquanto eu tenho cápsula, eu tenho que seguir o que a cápsula me diz. Então, eu sempre tiro a cápsula na frente do músculo. Sempre tento tirar a cápsula atrás do músculo. Então, é outra diferença. Então, assim, tem cirurgiões que nem tentam. Eu já tirei cápsula atrás do músculo inacreditavelmente fácil, assim. Você fala, nossa, parece até que tá na frente do músculo, de tão fácil que tá saindo. Mas se eu não tentar, eu não vou saber, né? Então, se eu nem tentar tirar, talvez era uma cápsula que sairia com muita facilidade e o cirurgião simplesmente não tenta porque tem medo do pneumotórax. Prudente. Ok, né? Então, eu, como já faço explante mais sistematicamente, faço o explante atrás da cápsula, sempre tento. Na grande maioria das vezes sai tranquilamente. Às vezes gruda loucamente na costela e não tem o que fazer. Né? E dentro da cirurgia, eu não sou cirurgiã plástica, mas na minha época de odontologia eu consigo dizer, tem coisas que não saem. Não sai. Né? Não adianta, vira uma coisa só. Então, assim, existe a realidade, é claro que existe o ideal. O ideal, sim. Nós vamos tentar o ideal. O Sim. grande problema é quando o ideal deixa o paciente ou lesionado ou não vivo. A gente precisa colocar isso de uma maneira até brusca, Patrícia, para que todo mundo entenda que, tá, então, como é que você quer sair daqui dessa cirurgia? Ou sai 100% disso aqui, ou você sai morta. É isso aí. Porque não, a gente, né? Calma, Mas você entende? Não mata ninguém. Não, mas você entende que as pessoas precisam entender desse risco, dessa insistência do limite, de chegar no limite. Exato. E aí, como homeopata, eu vou só aproveitar o gancho para falar, como homeopata, só tirar a cápsula, óbvio, vai melhorar ali, vai ficar mais fácil para você se precisar de alguma outra coisa, de fazer manipulação também, tudo mais. Mas depois que o silicone entrou no corpo, todo o seu corpo, todas as células do seu corpo, elas têm a mensagem do silicone também.
Uhum. Então, assim, estou falando, foi o que eu já falei para a Patrícia. Uhum. Eu tenho uma visão de homeopatia, é uma outra linha de homeopatia que está todo mundo acostumado. Quem me segue sabe, quem não segue, dá uma olhada porque é assim. Então, assim, eu trabalho com a epigenética. Eu Uhum. mexo nesse processo da epigenética. Então, você vai ter silicone no seu corpo. E hoje eu tenho o tratamento de fazer o detox. Ok, não é sobre isso que a gente está falando. Quem quiser procura, mas é outra coisa. Mas só para as pessoas entenderem que não é só tirar a cápsula que vai resolver 100% do seu Uhum. problema. Exato. Porque Isso é todo uma queixa mundo quer a fórmula mágica. Então, assim, é porque não tirou a cápsula toda. Então, meu problema não Não, resolveu porque não tirou a cápsula toda. então, Não é isso. não é isso. E é isso que todo mundo precisa começar a pensar antes de tomar a atitude. Porque se você é uma pessoa impulsiva, para. Não põe Uhum. prótese, entendeu? Não faça Exatamente. isso. Mas eu É, falo isso, não ponha e nem tire prótese por impulso, né? exato. Não, nem tire. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que ficaram 1 ano, 2 anos analisando o explante. Se realmente era uma coisa que cabia na vida delas naquele momento, né? E eu respeito muito isso. E é Porque preciso, né? não, e a minha função, gente, a função do cirurgião, eu nunca vou esquecer, assim, eu tenho uma ex-cunhada que ela ia fazer bariátrica. E eu lembro, tava na faculdade ainda, e o cirurgião falou uma coisa que eu nunca esqueci, que assim, para o cirurgião, ele leva 1 hora e meia para transformar todo o trato digestivo daquela pessoa. É ela que tem que conviver com ele pro resto da vida, né? Exato. Então, a mesma coisa. Eu levo 1 hora e meia para colocar uma prótese de silicone. Mas é a pessoa que vai ter que conviver com essa prótese. Eu levo mais tempo para fazer o explante, né? Porque meus explantes demoram. O meu quebra-cabeça lá, 5 horas, 6 horas. Mas é a pessoa que vai ter que viver com aquela mama. Então, assim, para nós, a gente é a ferramenta que a pessoa tem para conseguir chegar onde ela quer. Mas ela precisa saber onde ela quer chegar, né? Exato. E se ela está preparada para esse lugar onde ela está indo, porque é um caminho, né, que não é simples de voltar atrás. Nem colocar outra prótese, nem fazer o explante. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. E, assim, é isso que quando eu levo a minha consulta, Dani, até assim, eu não valorizo tanto os sintomas que as pessoas me trazem, assim, eu não valorizo em termos, eu não me preocupo tanto, Uhum. porque a minha análise com a paciente é muito mais dentro de qual é a mama que eu consigo construir para ela, olhando a ressonância magnética que ela me traz. Então, ela traz a ressonância magnética, ela me fala o tamanho da prótese, eu olho a quantidade de tecido mamário que ela tem, faço uma perspectiva de resultado, comparo com as outras ressonâncias, meu banco de ressonância, meu banco de imagem de paciente de pré e pós, e eu enquadro aqui, falo, olha, é assim, a sua expectativa de resultado é uma mama deste tamanho, mais ou menos. Tem paciente que olha e fala, nossa, vou tirar agora, tá ótimo, tá perfeito. É isso. Perfeito. Vamos marcar. Quero operar amanhã, doutora, amanhã. Tem paciente que chora. Chora, chora. Assim, doutora, mas eu vou ficar assim. Às vezes é a mesma foto, às vezes é a mesma pessoa que eu estou mostrando. Tem gente que acha maravilhoso e quer tirar agora. Tem gente que acha impossível viver assim pro resto da vida. Então, assim, é individual demais, né? Demais. Então, assim, eu respeito muito, muito. Assim, meu papel, eu sou uma ferramenta. Então, eu mostro, só que assim, eu preciso que a paciente compreenda o que eu pretendo fazer. E eu preciso que ela entenda as limitações do que eu pretendo fazer. E eu preciso que ela esteja segura, né, das escolhas. Então, o que eu observo, assim, já fiz 8 horas de consulta, eu falo. O paciente voltar comigo várias e várias vezes, e quer olhar a foto, e quer pensar, e quer olhar a foto. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A pessoa tem que fazer quando ela estiver segura em fazer. E ela concordar e estiver, assim, plena. Não é isso. Vou fazer, vai dar tudo certo. E o que eu sei, então, assim, como eu levo a análise muito mais. Assim, se você tem uma quantidade de tecido mamário que dispensa a prótese de silicone para que você se sinta feliz, qual é a dúvida do explante? Nenhuma. Sim. Então tira, né? Não ter a prótese é sempre melhor do que ter prótese. Sempre melhor. Né? Agora, se a paciente olha e a quantidade de tecido mamário que ela tem é uma quantidade
que ela não vai gostar do resultado do explante, aí ela tem que pensar. Será que ela vai tentar melhorar sintomas que ela não sabe se são da prótese realmente? Tirar uma prótese, depois ela fica com os sintomas e com a mama que ela não gosta, né? Então, Né? esse é o meu maior medo. Por isso que eu converso muito, e assim, eu já tive várias pacientes que desistiram do explante, optaram por trocar. Às vezes tem 32, 34 anos, elas falam, não, agora eu vou trocar, mas na próxima vez eu vou tirar, né? Então, assim, porque são fases, né, da vida. Então, é lógico que à medida que a gente envelhece, tanto a mama cresce, até pela menopausa, quanto a gente perde um pouco, assim, essa nossa relação de imagem é muito mais Muda. aqui do que para o mundo, né? Isso eu que já estou com 40, já percebo isso muito claramente, que me importa muito mais o que acontece aqui em casa, esteticamente, do que fora. Né? Isso é totalmente diferente quando eu tinha 20 anos. Né? Sim. Então, assim, isso a gente amadurece e a gente vai construindo essa possibilidade de, às vezes, ficar com uma mama sem prótese, que tá tudo bem, né? Então, é por aí. Eu acho legal a gente deixar essa mensagem para todo mundo de realmente o peso, consequência e análise. Por que da síndrome ásia? Por que eu puxei essa história da síndrome ásia? Porque tem aparecido alguns casos que, foi o que eu te falei, que eu acredito que a longo prazo, né? Aquelas pacientes que você atendeu, elas já estavam há 8 anos, e eu tenho pacientes que estão há 3, 3,5, 4, que estão com processos de autoimune, já estão na terceira autoimune. Então a gente começa a ficar muito esperto sobre Mais isso, alerta, né? né? E tem o histórico de depois da prótese, né? Então a gente precisa ficar muito alerta. Uhum. Agora, não adianta você ficar procurando pelo em ovo, porque você também chegou e viu que todo mundo está tirando, porque vai te dar alguma coisa. Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro: você vai ter o que você pode ter. Não adianta você querer inventar a doença que você, nossa, essa Não doença eu tem vou ter. predisposição Não, genética. não adianta. Você vai ter aquilo que você pode ter. Pode ser tão ruim quanto. Não estou falando que não é ruim. Pode ser tão ruim quanto, mas não quer dizer que vai ser a mesma. Não Uhum. adianta querer falar assim, minha amiga teve, eu vou ter também. Não, não é por aí. Então, você precisa saber como o seu corpo funciona, como é que o seu corpo, como é que você lida com isso. Antes de você fazer também um explante, claro, a gente vai tentar concluir, vai tentar chegar num denominador comum aí, vamos ver que realmente é. Mas antes de fazer tudo isso, faça seus exames. Sim. Veja se você está tomando vitamina, se você se alimenta bem. É uma coisa que eu pego no pé aqui o tempo todo. Não adianta você querer tirar. Você comendo comida de saquinho, né? Comida industrializada o tempo todo, e você está preocupado com o silicone. Cara, você tá igual ali, você está comendo um monte de coisa também. Você está comendo plástico, vamos Sim. falar assim? Sim. Né? Então, assim, não é só o Não, silicone. Então, não assim, é. se você tem uma linearidade de realmente você está fazendo tudo de bom na sua vida, você consertou a sua alimentação, você tem uma boa suplementação, você trata bem isso aí, e a coisa não está resolvendo, aí vamos lá. Agora, não vou chegar para ninguém e falar assim, põe, você está infeliz demais. Não, eu não vou chegar e falar isso, como você mesmo não Não fala. Eu fala. falei assim, vamos trabalhar esse psicológico, vamos ver o que é que está pegando aí. Eu gosto da sistêmica, eu vou olhar para esse peito aí, vou entender o que é que está rolando com essa Uhum. relação de mãe, com essa relação de ser nutrida, o que é que está acontecendo. A gente vai olhar para isso. Até talvez, e vários, e assim, eu acho que eu posso falar 3? Eu acho que 3. Pacientes que eu fiz esse trabalho sistêmico, eu fiz esse trabalho com homeopatia e realmente falei assim, olha, o problema não era esse. O problema é que realmente eu não Sim. conseguia trabalhar Uhum. esse processo e tal, e consegui resolver. Né? Então, é isso. As pessoas conseguirem entender a vida está muito imediata, né? As Sim. respostas, todo mundo quer tudo muito imediato. E o que é mais difícil é todo mundo conseguir entender de que você precisa viver a vida e sentir a vida e passar por ela, e não Escolher só suas batalhas, né? escolher suas batalhas.
batalhas. Não E dá para lutar, fazer tudo, né? né? E lute as suas batalhas. Porque, assim, você entrar... o silicone, tudo bem. Isso pode acontecer realmente da pessoa... Tá tudo bem? Eu acho difícil, mas vamos lá. A pessoa tá tudo bem e aí ela teve, em menos de um ano, ela teve uma reação, uma síndrome ácida, vamos colocar assim, tá Uhum. bom? E aí vamos tirar. Tá, numa situação dessa que a gente notou que foi gritante, tá bom. Mas quando a pessoa tá sempre trocando, né? E a gente O tem que problema, dizer, né? né? Porque Uhum. o que acontece? Não, nem todos os médicos, e eu vou falar isso porque eu vejo, nem todos os médicos são a Patrícia Maciel. Nem Uhum. todos os médicos vão sentar horas e horas e mostrar todas as coisas. Olha, É, esse é o pró, esse é o contra, assim que tira, assim que tira, assim que vai ficar, assim que não vai ficar. Essa é a possibilidade, essa não é a possibilidade. Nem todo mundo vai fazer isso, é né? verdade. Existe um comércio também, a gente precisa entender. Muito, né? E tá tudo bem, porque existe a lei da oferta e da procura, né? Uhum. A gente precisa colocar isso real, né? Sim. Não estou falando mal de ninguém, eu estou falando mal eu estou dizendo que o sistema é esse, eu não estou falando É, mal do sistema, eu estou falando que o não, sistema é e esse, é maior que a né? gente, né? Não é Sim. porque a gente também acha que ele está errado que ele vai deixar de existir, não é? E Então, qual é o objetivo aqui? Acorda, uhum. presta atenção, olha, não tome a decisão com tanta pressa, querendo resolver a sua vida de um dia para o outro. Sim, As coisas precisam acontecer. ter Escolha suas pensado batalhas e lute. isso. É. Né? Lute suas batalhas e veja se você vai ganhar, se você não vai. Mas lute de verdade, não fica só arranjando mais um motivo para trocar, como se sempre existisse um terceiro culpado. A Sim, gente precisa entender que a batalha é nossa com a gente mesmo. é E isso que verdade. eu trago isso muito para os pacientes. Eu quero eu senti muito isso com as pessoas que me procuraram por conta de explante, por conta do silicone em si, né? Uhum. Eu Das preciso tirar preocupações. isso porque isso vai resolver o meu problema. Não, não é. E sempre com um texto de tipo, tal profissional foi ruim comigo. Não, o Uhum. profissional fez o que você foi lá atrás dele, e é o trabalho dele. A Uhum. diferença é, você pesquisou, você se informou ou você foi? O Não, e objetivo às aqui vezes o é não médico ir. é o que eu falei. Às vezes a gente fala e os pacientes não captam, não querem ouvir os pontos negativos. Exato. Eu já, né, várias vezes os pacientes falam, não, doutora, mas não precisa ficar falando. Precisa, precisa ficar falando, né? Porque enquanto a gente está falando, você está pensando, se vale a pena mesmo. Toda essa cestinha de problema vem junto, é um filho, né? O Sim. silicone vem junto com essa cestinha de problemas aqui. Não, tudo bem, mas você põe na balança aqui o quanto a estética vai melhorar, a autoestima, tudo. Então, pesa aí. Vê o quanto que tá valendo a pena, mas a informação ela é real, né? Então não é porque você acha que, não, mas comigo não vai acontecer, não. Vai não. Eu posso pôr que não vai dar. Passa a ser. Já tive que tirar a prótese com 6 meses de colocação por conta de contratura, biofilme, infecção. Então, Então né? pode O acontecer. próprio corpo já falou que não, né? Não rolou, né? Mas é tudo isso. Tudo você tem que pensar nessa consequência. Esse é o objetivo Exatamente. aqui. Não é a gente falar assim, não ponham ou ponham. A decisão sempre vai ser de vocês. Mas eu acho que sempre que a gente tem um profissional que está aberto a realmente colocar o pró e o contra, eu acho Uhum. imprescindível que a gente fale sobre isso, que a gente Sim. abra, mostre para o mundo. E é claro que vai ter gente que não vai curtir a nossa live. É claro que vai ter gente que vai chegar e vai falar assim, fala um monte de porcaria. Tudo É claro que vai bem. ter, porque a gente não falou o que todo mundo quer ouvir, Uhum. né? Ou que tire tudo, vamos lá, não pode mesmo, ou que, por favor, não mexa na minha prótese. Não é isso. A gente Não, só quer mostrar não para existe uma vocês. regra. É, Não existe uma regra. A saúde mental importa muito, aquilo que a gente estava conversando ontem, né, Dani? sim, A pessoa não adianta, assim, eu lembro também uma vez que eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo falando que o pai dela gostava muito de quindim, e ele era diabético. E aí ela queria que ele parasse de comer quindim. E ele falava que se ele preferia morrer diabético comendo quindim, porque quindim era uma coisa muito importante na vida dele, né? Tava certo? Não,
provavelmente ele devia ter parado de comer o quindim, né? É. Mas assim, é uma questão de escolher até onde ele consegue ir, né? Até onde você consegue ir, não é porque um monte de gente que tirou a prótese ficou com a mama totalmente desconfigurada, vive super bem, né? Então, assim, eu tenho pacientes que eu fiz explante que você olha uma foto dela, tá razoável, mas ela levanta o braço, faz um afundo aqui. Então, assim, o que você vê na internet também não necessariamente é Eu ia real. falar isso. Então, gente, veja a irmã do Neymar, né? Que foi uma sensação do carnaval. Mas não sei se você viu o Não, Photoshop eu que a não menina vi. fez lá, coisas de carnaval. Mas o que eu quero dizer assim, você vê lá nos grupos, ai, a mama ficou linda, fez o explante com o doutor fulano, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Mas quanto de mama aquela pessoa tinha? Quanto de mama você tem? Né? Ela põe lá uma foto, põe a florzinha na areola. Às vezes o grande legal da mama é o formato da areola. Então eu tenho pacientes que eu vejo assim, estático tá ótimo, na hora que ela baixa para pegar o sapato, ela faz um afundado. Então, assim, tem que pensar, né? Aí a gente vai programar enxerto de gordura, é uma sequência de tratamento, né? Quando a paciente não aceita fazer a mastopexia, que é o que eu faço normalmente. Mas, Uhum. assim, a foto da pessoa no Instagram não reflete necessariamente a realidade. Às vezes a pessoa escreve que tá linda, maravilhosa, feliz, e na verdade está marcando consulta com outro médico para tentar resolver o problema. Então, assim, Sim. isso é difícil, é difícil. A gente tem que realmente tentar saber onde é que o calo aperta e resolver o seu problema, né? Não o problema dos outros, é o seu. Exato. É bem por aí. Paty, eu queria estender isso aqui, mas eu sei que tem as crianças. Eu tenho Não, minhas crianças então agora eu já também. tô de folga, já dormiram. Eu Já tenho cirurgia dormiram? amanhã, 6 horas. Então, não, também. Eu agradeço demais a gente ter conversado Imagina, sobre isso. muito bom. Pessoal, quem não conhece o Instagram da Patrícia, ela faz a cada 15 dias, Eu né? Que faço eu assisto. lives a cada Casa 15. 15 Mas tem dias, muita nesse coisa horário salva aí, lá já. 9 horas, mas tem bastante coisa mesmo. É. Eu achei, assim, eu tenho acompanhado a Patrícia já faz um tempinho, não é de agora. Você está sendo perseguida, meu amor. É, eu Obrigada, acho que Ju. vale a pena. Se tem alguém na família de vocês que quer colocar prótese, segue a Patrícia primeiro. Informem-se, tá? Eu acho que faz toda a diferença. O trabalho, o serviço foi ótimo, mas o trabalho que foi feito na minha cunhada, ó, ela tá aqui. Ju, logo logo você é de live. O trabalho que foi feito na Ju foi impecável. Eu segui. A minha cunhada vem para cá de tempos em tempos para poder tirar ponto. A delicadeza da Patrícia de tirar os pontos, de deixar lá o micropore, volta na semana que vem. Essa semana não tá bom. Pós-operatório O infinito, pós-operatório tadinho. dela é incrível. Eu vou Faz toda falar que a diferença. faz toda a diferença. Então, assim, profissionais e profissionais. Eu Ah, realmente obrigada, Dani. Eu só posso agradeço, falar viu? realmente porque Patrícia. Não, mas olha, Faz dá um toda a trabalho, diferença. viu? Dá muito trabalho. Eu sei, olha, hoje Mas de manhã fazer uma bem feito, amor, cirurgia dá trabalho. Não N tem, horas né? sair para trocar curativo. Então, assim, é muito. Mas é muito legal também. Assim, a gente tem eu tenho, graças a Deus, assim, um feedback muito positivo das pacientes. Assim, e é aquilo, né? Eu me importo mesmo. Então, eu cuido de cada detalhe, assim, para mim. Nossa, senão eu não durmo. Né? Então, assim, a gente Né? precisa ter a nossa consciência tranquila. Mas É trabalhos bem verdade. feitos levam tempo. Leva Tem tempo. cuidado, né? Isso é verdade. Para ser bom, precisa ser bem feito. Não adianta essa coisa de, nossa, faça em 5 minutos. Em cinco Não, minutos, não, eu não não é faço. assim. Não é assim, É né? É todo um verdade. processo. É Muito verdade. obrigada, Paty. Eu vou deixar Eu com que te agradeço você. muito o convite, os elogios. Vamos marcar outras, né? Bora, A gente combina. Você me bora. Vou manda um alô aí, adorar. tá A bom? gente vai, vamos sim. Então fica com Obrigada, Deus. pessoal. Boa Um noite. beijo, Fiquem gente. bem. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.